Seja muito bem-vindo a mais um panorama de informações sobre o nosso clube. Neste vídeo compartilho com você, torcedor vascaíno de todas as partes do Brasil, as atualizações mais recentes e os detalhes do que acontece no dia a dia da nossa equipe. Hoje o foco será principalmente no último dia de preparação para o confronto contra o Santos, que acontecerá neste domingo na abertura do Campeonato Brasileiro, além da estreia na Copa Sul-Americana marcada para a próxima quarta-feira. O Vasco terá pouco tempo para treinos após o duelo contra o Santos, então hoje é um dia vital para os últimos ajustes. Vamos abordar todos os pormenores dessa preparação, incluindo a provável formação do time titular que começará a partida deste domingo. Haverá alguma surpresa por parte da comissão técnica? Eles irão surpreender o Santos nesse primeiro jogo da temporada, em busca da vitória. Além disso, traremos novidades sobre outros temas relevantes, como a situação do atacante do Atlético Mineiro, e discutiremos o mercado de contratações, pois ontem recebemos uma notícia importante sobre possíveis reforços. Portanto, acompanhe até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Também teremos a contribuição de um especialista que fará uma análise abrangente do Campeonato Brasileiro, cobrindo todos os clubes rodada por rodada. Continue assistindo, pois este vídeo será repleto de informações úteis sobre o nosso clube. Hoje é de fato praticamente o último dia de trabalho intenso. Amanhã haverá um treino, mas será algo mais leve, um rachão para aliviar o clima. No domingo começamos o Campeonato Brasileiro e na quarta-feira a Copa Sul-Americana com o jogo no Peru contra o Melgar. Portanto, hoje é o dia decisivo para que o treinador faça os ajustes necessários e corrija os erros das últimas semanas de preparação. Com certeza, ele definirá a equipe titular e quais serão os 11 jogadores que iniciarão a partida contra o Santos. É importante lembrar que o Santos não terá um jogador crucial, o que é uma grande vantagem para o Vasco, pois a presença dele em campo exigiria uma atenção especial do sistema defensivo do clube. Sem esse jogador, a tarefa se torna um pouco mais simples para o gigante da colina. Do lado do Vasco, o treinador já tem em mente a formação que deverá entrar em campo, que não deve divergir muito das últimas escalações apresentadas nas partidas amistosas. O goleiro será Léo Jardim Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, e a dupla de zaga será formada por João Vitor e Maurício Lemos, que fará sua estreia como titular na temporada. No meio de campo, contaremos com Hugo, Moura e Paulinho, que garantiu a posição de segundo homem do meio em uma disputa acirrada com Jair Matheus Carvalho e Souza. Enfim, muitos nomes estão à disposição para este confronto. Finalmente teremos a oportunidade de ver um atleta começando como titular nesta temporada. No setor de meio de campo, a expectativa é de que um jogador jogue ao lado dele, enquanto outro conquistou a posição de segundo homem do campo. A competição foi intensa, com diversos outros nomes também disputando a vaga. Um jogador que havia se recuperado de uma lesão se tornou uma opção no banco, mas é o titular quem deve iniciar o jogo. Os dois meias que farão a transição de jogo serão outros atletas. E no ataque haverá uma modificação, já que um jogador assumiu a vaga de outro, jogando junto a um terceiro atacante. A formação provavelmente será um esquema de 4-2-3-1 no ataque, mudando para 4-5-1 ou 4-4-2 quando a equipe precisar se defender. Agora é importante ter fé de que o trabalho foi bem realizado e que a condição física dos jogadores alcançou um nível superior ao que foi observado na temporada passada. É essencial começar com o pé direito no domingo, enfrentando um oponente e levar essa confiança e autoestima para a estreia em uma competição internacional que acontecerá na quarta-feira contra um rival no Peru. Mudando de assunto, é relevante mencionar um jogador que recentemente voltou a se expressar e discutiu questões importantes. Ele tem se mostrado bastante engajado nas redes sociais e em sua última declaração abordou a situação relacionada a um modelo de gestão e seu vínculo com um investidor. O atleta confirmou que há interesse por parte do investidor, mas ele também está conversando com outra equipe. Essa questão não se refere à aquisição do modelo de gestão, mas sim a uma negociação envolvendo as categorias de base dessa equipe.
Ele ressaltou que até o presente momento não recebeu propostas, ainda que haja muitos investidores demonstrando interesse. Um representante confirmou que realmente existe essa intenção em relação ao jogador, mas ele também está em tratativas com essa equipe. Novamente, não se trata de uma compra do modelo de gestão, mas de uma negociação voltada para a base do clube. O jogador mencionou que até agora não existem propostas concretas. Embora haja muitos investidores interessados, até o momento nenhum deles se apresentou oficialmente para fazer uma oferta. O atleta declarou que está disponível para negociações e assim que surgir um investidor que avance nas conversações, certamente informará os sócios e torcedores sobre essa situação. Mudando de tema no universo do futebol, o atacante que gerou muitas especulações em um clube renomado optou por aceitar a proposta de uma equipe do Nordeste. Já tínhamos mencionado que essa equipe havia feito uma oferta tentadora a outra. O jogador solicitou um tempo para pensar, já que seu sonho era jogar pelo clube carioca, coisa que é de conhecimento geral. Contudo, não houve nenhuma proposta concreta do time do Rio de Janeiro, indicando que a equipe não realizou uma investida para adquirir o atleta, o que culminou em sua transferência para o time nordestino. Por outro lado, uma informação importante chegou até nós, investigamos e descobrimos que a equipe carioca está se preparando para fazer investimentos mais substanciais em jogadores decisivos, mas isso não acontecerá nesta janela de transferências, e sim na do meio do ano, que é a janela internacional quando se encerra a temporada na Europa e em outras ligas ao redor do mundo. O clube deverá buscar trazer entre 2 e 4 atletas de maior qualidade nessa janela de meio de temporada. Essa notícia é relevante para aqueles que se sentem insatisfeitos e comentam que o elenco ainda não está completo, e é possível concordar com essa perspectiva. Fica claro que existem lacunas a serem preenchidas, como a necessidade de um volante, um zagueiro, um lateral esquerdo e um centroavante reserva para competir com o titular. Espera-se que essas vagas sejam ocupadas na janela do meio do ano, quando haverá mais opções disponíveis no mercado. Não se afastem ainda, pois em breve será apresentada uma análise especial bastante interessante. A situação do Vasco e as perspectivas para a estreia no Campeonato Brasileiro são temas de destaque. Depois de um período prolongado que se estendeu por quase um mês sem ver o time em campo, a ausência é bastante sentida. Essa pausa, que durou 3 semanas desde a eliminação no Campeonato Carioca, tem gerado apreensão entre os fãs. É curioso notar como, apesar das oscilações, um final de semana sem o Vasco traz uma sensação diferente, a emoção não é a mesma. Com o começo do Campeonato Brasileiro se aproximando, vale trazer à tona o que foi discutido recentemente a respeito da possibilidade do Vasco lutar por uma das 8 primeiras posições do torneio. Essa questão merece ser abordada principalmente agora que um guia do Brasileirão foi disponibilizado e teremos a chance de analisá-lo trocando ideias. A análise realizada anualmente sobre os clubes é bastante interessante e, embora o foco principal seja o Vasco, também teremos espaço para debater outras equipes. Para começarmos essa conversa, quais são as suas expectativas para a estreia? Esse mês sem partidas realmente deixou um vazio? A meu ver, foi como se estivéssemos enfrentando uma pausa prolongada. A falta de atividade do Vasco teve um efeito considerável entre os torcedores. Refletindo sobre a situação, apesar de já ter falado bastante, agora é sua vez de compartilhar. Quais são as suas expectativas para esta temporada? Esse último mês sem jogos foi relevante, não foi? Parece que passou um verdadeiro século. Durante esse período, o Vasco não divulgou muitas informações e havia a esperança de que o clube se movimentasse mais na janela de transferências, mas os movimentos foram bastante discretos. Ao que tudo indica, não há novos reforços à vista, então continuaremos com o que já existe até a metade do ano. O Vasco tentou complementar sua preparação com jogos-treinos contra times de nível comparável, mas isso não trouxe os resultados esperados. Considerou-se um amistoso com o Botafogo, mas não houve tentativas concretas para isso. Essa seria uma boa oportunidade, especialmente porque o Botafogo foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro. Antes desse planejamento, houve tentativas de um amistoso contra o Curitiba,
Um time da Série B e também com o Guarani, que foi rebaixado para a Série C. Infelizmente, essas partidas não se concretizaram e o time acabou realizando seus últimos testes de preparação contra o Maricá e o Boa Vista, que ocorreram no CT Moacir Barbosa e não em São Januário. Isso causa certa inquietação, pois, na minha opinião, jogos-treinos não conseguem refletir muito bem a realidade. A intensidade não se compara à de uma partida oficial e a atmosfera é distinta, uma vez que os atletas vestem uniformes de treino em vez dos oficiais. A expectativa é que o treinador tenha aproveitado esse tempo livre para aprimorar a equipe, especialmente no que se refere à adaptação dos jogadores que atuam nas laterais, que muitas vezes não desempenham a função típica de pontas. Mas sim de meias, pois costumam atuar mais pelo meio, ou até com a perna invertida, como acontece com um jogador em específico. Portanto, a esperança é que o treinador tenha conseguido ajustar alguns detalhes, incluindo o meio de campo. Atuar pelo meio ou com a perna trocada é essencial tanto para finalizações quanto para cruzamentos, como se pode observar em diversas situações. A expectativa é que o treinador tenha realizado ajustes em alguns aspectos, especialmente na zona do meio de campo, que deve atender às exigências traçadas. Na minha perspectiva, esse setor ganhou destaque principalmente com o retorno de jogadores, além da inclusão de um novo atleta. A competição por posições está bastante acirrada e um dos atletas continua como titular. Esse é o meu entendimento. Se houver algo mais a acrescentar sobre esse período, sinta-se à vontade. Caso contrário, podemos seguir para a temática do Campeonato Brasileiro. É interessante observar a discussão em torno de opiniões sobre a qualidade dos elencos que divergem de avaliações mais cautelosas. Assim, o que se pode considerar não se trata de um extremo ou de outro, mas vamos aprofundar essa avaliação. Na parte inferior da tabela, há detalhes adicionais que podem ser esclarecidos para aqueles que estão acompanhando. Um time figura em primeiro lugar, seguido por outros favoritos, enquanto um dos clubes se posiciona de forma intermediária. Podemos discutir isso no que diz respeito aos elencos. Recentemente comentei que acreditava que um clube poderia estar em uma colocação média. Vejo que logo acima existem outras equipes que apresentam um nível semelhante. As avaliações podem variar com algumas opiniões, indicando que um dos clubes está em uma posição inferior, enquanto outras apontam para uma colocação mais alta. A discussão se estende a equipes que se encontram em uma situação melhor, nas quais já percebo um nível mais elevado. Em relação a um dos clubes, não compartilho do mesmo pensamento, especialmente no que diz respeito ao futebol desempenhado. Tenho uma visão um pouco diferente, já que isso envolve expectativas em relação ao elenco. Contudo, é inegável que algumas equipes jogam um futebol de qualidade superior e permanecem invictas na temporada. Não concordo com essa visão, pois ao analisar o futebol apresentado, surge a discordância em relação às expectativas sobre os elencos. É fato que algumas equipes realmente mostram um desempenho mais consistente, incluindo aquelas que ainda não sofreram derrotas nesta temporada. Outro time, por sua vez, não tem apresentado o desempenho esperado, talvez por ser o atual campeão nacional e enfrentar dificuldades. Em contrapartida, um clube tem se destacado mais do que outro neste ano, enquanto outros também estão indo muito bem. Uma das equipes, por sua vez, não demonstra o mesmo padrão e a situação de um jogador em específico também é relevante. Um atleta que ainda não entrou em campo devido a problemas de saúde é uma peça importante. Um clube começa a temporada lidando com dificuldades, mas de maneira geral o trabalho consolidado do seu técnico é reconhecido. Outro que fez várias alterações na equipe, com a chegada de novos reforços, ainda busca ajustar sua formação. Um time, na minha opinião, está em um nível semelhante a outro, ambos próximos, sendo que um clube está ligeiramente à frente em função do trabalho já realizado. Quanto a dois clubes, ainda são promessas. Concordo com a análise apresentada. E se formos avaliar apenas os elencos, considero que existem fragilidades, pois é complicado dissociar o elenco do trabalho desenvolvido. Um clube pode estar um pouco à frente, mas sabemos do excelente trabalho que seu treinador tem realizado. Ao longo dos anos, mesmo com um elenco mais limitado, a expectativa de que um elenco possa ser considerado entre os melhores não assegura resultados.
O que realmente conta é o desempenho em campo e a torcida já manifesta um certo receio em relação ao trabalho realizado, podendo afirmar que essa desconfiança é a palavra que melhor representa a situação. Durante uma conversa, destacou-se que o time é considerado um dos 8 melhores, embora isso não seja tão relevante, visto que o que realmente conta é o desempenho em campo. A torcida apresenta certa apreensão em relação ao trabalho do treinador, e a desconfiança parece capturar bem esse sentimento geral. Observando os aspectos levantados, o Vasco foi avaliado com um elenco que soma 20 pontos, enquanto a análise do clube resultou em 10 pontos, o que é aceitável. Por exemplo, em relação ao Santos, que está à frente, foi atribuído um ponto extra para o time deles, algo que pode ser visto como exagero, pois o elenco do Vasco é visto como superior. Quanto ao momento atual, foi dada uma nota de 6 de 10, o que pode impactar negativamente, já que o Vasco não atravessa um período muito positivo no Campeonato Brasileiro. É inegável que a fase é desfavorável e a desconfiança é predominante. A escolha do treinador gerou diversas críticas e não agradou a maior parte dos torcedores, criando um ambiente complicado. O profissional chegou ao clube sob pressão e ainda não demonstrou um desempenho que alterasse as expectativas. A sensação é de um medo constante de enfrentar mais um ano repleto de dificuldades. Ao avaliar as discussões, é complicado julgar o desempenho no Campeonato Carioca e acreditar-se que poderia ter sido mais satisfatório, mas o Vasco não proporcionou as condições necessárias para que o treinador implementasse suas estratégias. Em termos de pontuação, na análise apresentada, o Vasco teria 12 pontos pelo elenco, somando 2 a mais e diminuiria 1 ponto pelo momento, ficando com a nota em 5. No que diz respeito à situação financeira, também seria conferida a nota 5. O que se reflete sobre isso? Essa é uma avaliação equilibrada, considerando que o Vasco não tem uma expressiva força econômica no futebol brasileiro e ainda se encontra em recuperação judicial. Isso não poderia ser um fator a ser considerado negativamente? Pode ser. Mas, por outro lado, essas dificuldades parecem não afetar tanto a gestão do clube. Acredita-se que existe um equilíbrio? Pois o Vasco não possui uma grande capacidade financeira no cenário do futebol brasileiro. Apesar de ser um clube em recuperação judicial, isso não poderia ter um impacto negativo? É possível, mas ao mesmo tempo parece que o clube tem conseguido manter os salários em dia, tanto de jogadores quanto de funcionários. Por conta disso, a situação se estabilizou, resultando em um patamar intermediário com 5 pontos. Contudo, isso pode ser uma bomba relógio ao longo da temporada. A relevância das questões salariais foi ressaltada e acredita-se que essa deve ser uma prioridade. Dificilmente serão observados salários atrasados nesta gestão, visto que isso deve ser uma das principais preocupações. Embora possa ser que os reforços não cheguem, os pagamentos de salários certamente receberão uma atenção especial. Em relação ao histórico, são atribuídos 4 pontos, sendo importante lembrar que esse conceito abrange tanto o momento atual quanto a trajetória do clube. O que pesa nos 4 pontos é sem dúvida a rica história do Vasco, que é um dos maiores clubes do Brasil, com 4 títulos nacionais. Nos últimos anos, no entanto, a situação tem sido conturbada, marcada por constantes oscilações. Neste ano, o clube enfrentou desafios, mas conseguiu se manter na Série A, garantindo a permanência apenas na última rodada. Isso torna a análise coerente e faz sentido. O último aspecto a ser considerado é um fator que merece uma avaliação um pouco mais positiva. Em relação ao desempenho em casa em São Januário, atribuiria 8 pontos de 10, mas poderia ser um 9. Em várias temporadas, quando o elenco não entregava o esperado, a torcida sempre se destacou como o grande protagonista. Na última Série B, por exemplo, o principal destaque foi a torcida que ajudou o Vasco a retornar à Série A. Na temporada passada, ocorreram apenas 2 derrotas em casa, o que evidencia como o estádio se tornou uma verdadeira fortaleza. Sem dúvida, especialmente na última edição da Série B, o grande protagonista foi a torcida, que foi fundamental para levar o Vasco de volta à elite do futebol.
Na temporada passada, a equipe sofreu apenas 2 derrotas em seus domínios, com uma delas ocorrendo contra um rival do Sul e a outra em um clássico que teve a troca de treinador. Essas 2 derrotas demonstram que o estádio se tornou um forte aliado para o time, a ponto de conseguirmos vencer um adversário de grande tradição lá. Essa praça sempre desempenha um papel significativo, então eu atribuiria 9 pontos a essa análise. Observando de forma mais detalhada a avaliação geral, apontou o Vasco como candidato ao rebaixamento, enquanto a análise de desempenho sugeriu que o time poderia ser um mero coadjuvante no torneio. Acredito que o sucesso do time dependerá bastante da capacidade do novo técnico em extrair o máximo deste grupo. Iniciamos essa competição como um time que pode almejar uma posição intermediária. O grupo do Vasco apresentou melhorias em comparação com a temporada anterior, mas os concorrentes também se tornaram mais fortes. Portanto, o Vasco deve ser encarado como um provável coadjuvante e o rendimento será crucial. Se o desempenho ficar aquém do esperado, existe sim a possibilidade de rebaixamento, visto que a competição é bastante equilibrada. Por outro lado, caso a equipe supere as expectativas, podemos ter o Vasco lutando por uma vaga entre os 8 primeiros e buscando uma classificação para a disputa internacional. Em relação ao último ano, em que o Vasco teve muitas oscilações e não conseguiu a força necessária para brigar por uma vaga, creio que se a equipe mantiver o desempenho desta temporada, terá mais capacidade e recursos para essa luta, tudo dependente de um trabalho ainda mais eficaz do novo técnico. Concordo plenamente com essa análise inicial de que o Vasco é um candidato a coadjuvante, pois pode tanto subir quanto descer na classificação. Se o Vasco conseguir se adaptar bem, seja com o novo treinador ou com mudanças na comissão técnica, tem o potencial de brigar por uma pré-classificação para a disputa internacional. A equipe mantém a base do ano passado, que de maneira geral navegou sem grandes problemas e acabou na 10ª posição. Contudo, ao perder jogadores fundamentais, o rendimento do time caiu, já que a comissão técnica anterior não conseguiu achar soluções dentro de um elenco, que era bastante limitado nesse aspecto. O planejamento não contemplou alternativas e soluções. No entanto, se o trabalho do novo técnico não avançar como se espera, ou até mesmo como já se esperou no início desta temporada, existe o risco de lutar contra o rebaixamento na minha perspectiva. Atualmente vejo o Vasco como um candidato a terminar na 4ª posição, com potencial tanto para um desfecho positivo quanto negativo. Agora vamos tentar chegar a um consenso sobre candidatos ao título. Creio que vou concordar em grande parte com o que foi dito. Para mim, um clube do Rio de Janeiro e um de São Paulo se destacam como os principais postulantes ao troféu. Eu também consideraria um clube do Sul, mas não sei se podemos incluir mais de 2. Assim, inicialmente colocaria um clube do Rio de Janeiro e um de São Paulo como os principais, e o clube do Sul pode surpreender como um forte desafiante. Também acredito que devemos incluir um clube que é o atual campeão, ainda não sabemos o que ele pode apresentar, mas é um time com qualidade e que manteve uma boa base. Em relação a outro time, vejo potencial no elenco, portanto, o colocaria como um possível candidato. E não podemos esquecer de outro grande clube da cidade. O Botafogo, sendo o detentor do título, se apresenta como uma incógnita, mesmo possuindo um elenco de qualidade e mantendo uma base sólida. O Cruzeiro, por sua vez, pode causar surpresas devido ao talento presente em seu grupo, e vejo tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro como candidatos importantes, considerando que o Atlético iniciou o Campeonato Brasileiro com expectativas superiores às do Cruzeiro. Há uma disparidade especialmente no setor ofensivo, já que o Atlético tinha um ataque bastante robusto, mas perdeu algumas peças essenciais. Um time que pode dar o que falar é o Corinthians, que dispõe de um elenco forte. É verdade que muito se discutiu a respeito dos investimentos feitos pelo Corinthians, mas conseguiram montar um time competente. Portanto, estamos analisando esses 5 clubes. Não podemos deixar de mencionar o São Paulo, que ficou um pouco abaixo do radar, mas se insere bem nesse cenário. Além disso, devemos levar em conta o Vasco, que também tem potencial para surpreender, sem esquecer de times como o Bahia e o Fortaleza. O Bahia, por exemplo, é uma equipe com grande potencial, e estou totalmente de acordo com essa avaliação. Ao focarmos nos candidatos à parte inferior da classificação, incluo o Vasco, o Grêmio
O Santos, o Fluminense e o Fortaleza. O Fortaleza, considerando a fase que atravessa, pode ser um candidato a surpreender, assim como os outros mencionados. O Santos, por sua vez, pode ser visto com um potencial ligeiramente menor, assim como o Fluminense. Entretanto, penso que Vasco, Grêmio e Fortaleza têm boas chances de ascender na tabela. E evidentemente não podemos ignorar o Ceará, que teve um desempenho notável no campeonato estadual, assim como o Vitória, que vem realizando um ótimo trabalho. O Vitória lidera seu grupo na Copa do Nordeste e permanece invicto, somando apenas vitórias. Esses dois times, Ceará e Vitória, são dignos de nota. O Ceará retorna da Série B e o Vitória opera com um orçamento mais restrito. Assim, o Vitória mostra um bom trabalho na Copa do Nordeste, vindo de uma sequência invicta, recheada de vitórias. Analisando esses dois times, o Ceará pela sua recente volta à série principal e o Vitória pelas suas limitações financeiras, mostram que tem elencos competitivos mesmo com opções mais limitadas. Se tivesse que indicar 4 times para uma aposta, escolheria Juventude, Mirassol, Red Bull, Bragantino e para a última vaga talvez o Sport. O Sport, sem dúvida, possui jogadores interessantes, mas percebo Mirassol e Bragantino como os mais ameaçadores neste contexto. Ficaria curioso para saber a opinião de quem está assistindo, se concordam com essa análise ou fariam alguma alteração. Sintam-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. Incluo o Internacional como forte candidato ao título, pois tenho grandes expectativas para essa equipe. O Internacional teve uma impressionante sequência invicta em 16 jogos no segundo semestre do ano passado. Neste ano, enfrentou algumas dificuldades, especialmente no começo da temporada, devido a lesões que impactaram o time principalmente na defesa. Apesar de algumas negociações de jogadores terem se estendido até a pré-temporada, o Inter conseguiu encontrar o caminho certo e conquistou o campeonato estadual de maneira invicta. Por isso vejo o Internacional como um potencial candidato ao título. Embora o estadual não deva ser visto como um parâmetro absoluto, esta edição teve um caráter simbólico principalmente por ser invicta e por evitar que o Grêmio igualasse um octacampeonato histórico, algo que apenas o Internacional conseguiu realizar até hoje. A análise de maneira geral sugere que não devemos utilizar isso como um parâmetro absoluto, mas o fato é que esta edição teve um caráter muito simbólico, tanto por ser invicta quanto pelo acontecimento de um clube conseguir evitar o octacampeonato. Histórico que outro poderia alcançar, visto que apenas um clube possui tal feito. Dito isso, gostaria de trazer uma reflexão sobre o Vasco dentro desse contexto. Na verdade, percebo isso como um exagero. Atualmente, penso que é um pouco exagerado. Na minha visão, o mais adequado para o Vasco seria se posicionar como um candidato ao 4º ou 5º lugar, como discutimos anteriormente. Isso depende significativamente do trabalho do treinador, que determinará se essa aspiração ao 4º lugar será para cima ou para baixo. Estou curioso para saber a opinião de quem assistiu ao vídeo. O que acharam dessa abordagem de avaliação do Campeonato Brasileiro? Também gostaria de saber se estão tão animados quanto eu e outros para a estreia do Brasileirão no domingo, quando o Vasco atuará em casa. Estou esperançoso por 3 pontos e teremos uma análise pós-jogo aqui. É fundamental que se inscrevam para não perderem nada. Além disso, teremos algumas participações especiais e não sei se conseguiremos fazer tudo ao vivo, mas estamos torcendo para isso seja na sexta ou até sábado. Vamos nos esforçar para incluir a participação de um amigo que acompanha a rotina de um time. Com certeza será algo interessante para todos e também para que possam interagir. Portanto, convido todos a colaborarem conosco na produção de conteúdo. Por hora é isso que podemos dividir. E lembrando, se você está assistindo e ainda não conhece o outro canal, é só conferir a descrição do vídeo, onde encontrará o link que direciona para ele. Se você já nos acompanha lá e ainda não está conosco aqui, a mesma orientação se aplica. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um nome vem circulando com força nos últimos dias: Everton Ribeiro.
O meio-campista, que brilhou por anos no Flamengo e atualmente defende as cores do Bahia, está sendo fortemente cobiçado pelo Vasco da Gama, que se mostra cada vez mais determinado a trazer o craque para São Januário. A possível transferência gerou uma onda de especulações e os torcedores vascaínos estão ansiosos para saber o que o futuro reserva para esse jogador de altíssimo nível. Após uma saída conturbada do Flamengo no final de 2023, o jogador seguiu para o Bahia, onde rapidamente se destacou, mantendo a excelência que o consagrou em seus anos de Rio de Janeiro. Em 2024, foi o grande nome do tricolor baiano, com 61 jogos disputados, 6 gols marcados e 9 assistências. A sua participação foi vital na conquista da vaga para a Libertadores, deixando claro que ainda tem muito a oferecer no cenário nacional. O interesse do Vasco por Everton Ribeiro não é de agora. Nos últimos meses, o clube carioca intensificou as negociações, visando reforçar seu elenco com um nome de peso para a próxima temporada. O clube busca não apenas um jogador talentoso, mas também alguém com a experiência necessária para comandar o meio-campo e ajudar o time a retornar à elite do futebol brasileiro com a competitividade que o torcedor exige. Com uma carreira recheada de títulos, como o Prêmio Craque do Brasileirão em 2013 e 2014, e performances memoráveis, como os gols mais bonitos de 2018 e 2020, Everton Ribeiro possui um currículo invejável. Sua habilidade de decidir partidas e sua visão de jogo fazem dele uma peça-chave para qualquer time que busque ambições mais altas. E o Vasco, que busca reerguer-se no cenário nacional, sabe da importância de contar com um líder como ele, em campo. A negociação, no entanto, ainda não está fechada, e o futuro de Everton Ribeiro continua envolto em mistério. Enquanto o Bahia espera contar com o atleta até o fim de 2025, o Vasco segue monitorando a situação de perto. Para os torcedores vascaínos, o desejo de ver o meia no Rio de Janeiro é grande, mas a resposta final dependerá dos próximos movimentos nas tratativas. Será que o baixinho mágico será o novo comandante de um time que busca a ascensão? O tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.